No vídeo de hoje, eu farei a leitura do capítulo 28 do livro do Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal, faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas com cordas, faça também argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próximo ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinto do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante. Faça uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe as calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez.
Arão e seus filhos terão que vesti-lo sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. No vídeo de hoje, eu farei a leitura do capítulo 28 do livro do Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal, faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas com cordas, faça também argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinto do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante. Faça uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão.
para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe as calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. No vídeo de hoje, eu farei a leitura do capítulo 28 do livro do Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal, faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas com cordas, faça também argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinto do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra.
Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante. Faça uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino, o cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. No vídeo de hoje, eu farei a leitura do capítulo 28 do livro do Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal, faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas com cordas, faça também argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinto do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral das decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do
manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante. Faça uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe as calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. No vídeo de hoje, eu farei a leitura do capítulo 28 do livro do Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas como uma corda e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal, faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas com cordas. Faça também argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinto do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça um manto de colete
Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante. Faça uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. No vídeo de hoje, eu farei a leitura do capítulo 28 do livro do Êxodo. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes aos quais dei habilidade que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras como um lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim Arão levará os nomes em seus ombros como um memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas com uma corda e prenda as correntes às filigranas. Faça um peitoral de decisões. Trabalho artesanal, faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada um gravada com um selo com o nome de cada uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas com cordas. Faça também argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas unidas às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinto do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão, para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração no peitoral das decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim
no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante. Faça uma fita azul, estará sobre a testa de Arão. Assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhe as calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes.